Glória a Deus, podeis assentar, em nome de Jesus. Como é bom poder estar na presença do Senhor, mais uma vez, nesse culto abençoado, culto da vitória. Nós tivemos aqui um período de oração, e eu convido toda a igreja para não perder esse tempo de oração que nós temos no domingo, nas terças-feiras. É um período que Deus tem colocado em nossas vidas nesse período de 2021, de levantarmos um clamor, de orarmos ao Senhor pelas nossas famílias, pelo Brasil, pelo mundo, pela igreja. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar grandes coisas nas nossas vidas nesse ano de 2021, porque esse ano é o ano de avançar. Fala assim comigo: avançar. Nós estamos avançando em tudo, na nossa família, na nossa casa, amém? Nos ministérios, no nosso trabalho, é tempo de avançar. Eu falei aqui uma vez na igreja, que nós não podemos ficar satisfeito com a vida que a gente leva. Tem gente que fica satisfeita no comodismo, de ficar assim, passa anos e anos satisfeito com aquilo que Deus tem feito para a vida dele. Mas eu estou satisfeito pela minha salvação, satisfeito pela igreja, sabe, em certo ponto, mas eu tenho uma insatisfação no sentido de que eu quero mais de Deus. Eu não sei você, eu quero mais com a minha família, eu quero mais dar amor, eu quero mais liberar perdão, eu quero mais ajudar as pessoas, eu quero mais ganhar vidas para Jesus. Então há uma insatisfação na minha vida, é nesse sentido de estar insatisfeito. Senhor, eu não quero viver 2021 o mesmo patamar espiritual que eu vivi os anos anteriores. Eu quero mais do Senhor. Então esse ano é o tempo de avançar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 2. Jeremias no capítulo 2, versículo 2. Neste domingo, a irmã Sandra estará trazendo uma palavra para os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu gostaria que você convidasse a sua família, convidasse alguém da sua casa, um amigo, um colega. E você que é da igreja, não deixe de vir, venha participar conosco. Deus vai usar a irmã Sandra, a minha esposa, com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será impactado com a palavra dele, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 2, versículo 2. E depois nós vamos ler Lucas, no capítulo 2 também, no versículo 41 a 49. Jeremias capítulo 2, versículo 2 fala assim: vai, clama aos ouvintes de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da sua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Agora abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 2. É uma passagem onde retrata Jesus no templo e os seus pais voltando de Jerusalém. Jesus, na verdade, os pais de Jesus ficam perdidos. Jesus não estava perdido, mas os pais de Jesus, eles ficam perdidos, Maria e José, sem saber onde estava Jesus. Era uma caminhada longa, de Jerusalém para sua terra, mas todos os anos eles faziam essa caminhada, levavam Jesus no templo, mas na volta, quando se deram conta, onde estava um menino de 12 anos? Onde estava Jesus? Vamos ler? Lucas capítulo 2, versículo 41 a 49. E aconteceu que ao ouvir Isabel, capítulo 2, versículo 41 a 49. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo,
assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pode ficar com a Bíblia aberta, não tem problema. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria de orar com você. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu uma semana, está nos dando uma semana de paz, uma semana de alegria na tua presença, uma semana de vitória. Eu tenho certeza que esse ano é um ano de vitória para cada um de nós, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a tantas coisas que nós temos passado. Ó Deus, o Senhor tem nos permanecido, nos colocado de pé, o Senhor tem nos deixado de pé diante do Senhor, para buscarmos mais a tua presença, para levarmos o Evangelho até os confins da terra. E nessa noite nós estamos aqui para ministrar a tua palavra, que o Senhor venha falar em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Passamos um 2020 horrível, passamos um 2020 tristes, muitas das vezes, um tempo onde muitas almas foram ceifadas e ainda estão sendo ceifadas, devido a essas situações desse vírus. Para os nossos olhos são invisíveis, a gente não consegue enxergá-lo, mas a gente vê que ele mata, ele é destrutivo, e a gente lamenta realmente pelas almas que se foram, os entes queridos, pessoas aqui da igreja, pessoas que se foram, nossos colegas, muitas vezes nossos parentes, nossos amigos. São perdas, irmãos, irreparáveis, são coisas que não tem como trazer de volta. Mas existe uma morte, uma doença, talvez, vamos dizer assim, trágica, uma morte bem mais trágica, que o homem ele pode enfrentar, que é a morte espiritual. E muitas pessoas, infelizmente, no meio dessa pandemia, muitas pessoas têm morrido espiritualmente. E há uma preocupação com os líderes da igreja, os pastores da igreja, com respeito a isso. Muitas pessoas elas têm assim se afastado diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, se afastado de Cristo. Irmãos, e não são poucos cristãos que têm se esfriado na fé. São muitos os cristãos que têm se esfriado na fé. Aqui no texto de Jeremias que nós lemos no capítulo 2, Deus ele lembra ao seu povo: olha, no tempo que vocês viveram, no tempo que vocês viveram no deserto, em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando eles desejam agradá-lo, mesmo diante das dificuldades, e Deus faz essa lembrança: olha, eu estou lembrando aqui, não que Deus esquece, irmão, mas para a nossa compreensão, ele fala assim: olha, eu estou lembrando vocês, na verdade, de que quando vocês estavam no deserto, vocês estavam passando dificuldades, vocês não se esqueceram. O povo seguia, o povo seguia a Deus. Aquela nuvem que estava sobre as pessoas durante o dia, nós podemos comparar o Espírito Santo como guia. Aquele fogo que aquecia durante a noite, ou muitas vezes dando aquela claridade para onde o povo iria, mostrando o caminho, tanto a nuvem, nós podemos dizer que as pessoas seguiam a Deus em meio às dificuldades.
Mas agora Deus manifesta sua tristeza, vendo o seu povo afastando dele. Olha, vocês esqueceram de mim. Olha, vocês deixaram de seguir. Assim como Deus declara a alegria de ver o povo lembrando, caminhando, seguindo a Deus, existe também aquele relato onde que Deus também se entristece no momento em que as pessoas começam a esquecer de Deus, a esquecer de Deus. E nessa noite nós vamos meditar aqui em Lucas, no capítulo 2, no versículo 41 a 49, alguns cuidados para não perdermos Jesus. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite: não perca Jesus. Fala para o seu irmão assim: não perca Jesus. Não perca Jesus. E uma das coisas que faz com que a gente perca Jesus chama-se costume, rotina. Rotina, as pessoas têm rotina de vir à igreja. E as pessoas, eu preguei uma vez na igreja aqui para a juventude, em outras igrejas também, do jovem Eutico. É perdido dentro da igreja, era o tema. Perdido dentro da igreja. Porque a vida se torna tão rotineira, o culto se torna tão rotineiro de frequentar os cultos, que a pessoa se perde. Ele perde Jesus, porque ele fica pegado na religiosidade de vir aos cultos, mas na verdade ele está vindo aqui para fazer estar presente, não buscar o Deus que se manifesta aqui. Há uma vida de rotina. E a gente lê aqui no capítulo 2 de Lucas que, nos primeiros versículos que nós lemos, que eles tinham o costume. Versículo 42. Ora, todos os anos, ou seja, todo ano, eles tinham o costume de ir a Jerusalém, levar Jesus, e tendo ele já 12 anos, subir a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Eles tinham esse costume, o povo, as pessoas que moravam longe, as pessoas que moravam em outras cidades. É por isso que na festa de Pentecostes tinha muitas pessoas de outros lugares. É por isso que em Atos 2, quando nós lemos em Atos 2, derramamento do Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em novas línguas, eram as línguas nativas de outros lugares no qual eles estavam. Aí nós vemos aqui que eles tinham o costume de ir ao templo, mas chegou o tempo que eles perderam Jesus e nem perceberam. Todo mundo estava caminhando, alegre, todo mundo cultuando, voltando para sua casa jubiloso, por ter prestado um culto a Deus, mas eles perderam o melhor da festa, eles perderam a pessoa mais importante. Essa pessoa se chama Jesus. Quantos têm vindo à igreja e têm perdido Jesus? Quantos têm vindo à igreja, mas eles cultuam com seus lábios, mas o seu interior não está prestando um culto a Deus? Deixa eu te falar, olha, é uma perca de tempo, porque perdeu a Jesus há muito tempo e nem perceberam. Sansão, aconteceu a mesma coisa com ele. Todas as vezes que ele precisava do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vinha sobre ele, aquela força tremenda, aonde ele derrotava exércitos, aonde ele levantava assim e arrancava os portões da cidade e carregava nas costas, sem perceber. Sem perceber, ele falou assim: agora eu vou me levantar, agora eu vou sair e vou derrotar os meus inimigos. Mas o Espírito Santo já tinha saído dele há muito tempo. Perdeu o Espírito Santo sem perceber, porque era costume, a rotina. E quantos de nós já deixamos Jesus para trás, irmãos, e nem percebemos? E nessa noite eu gostaria que você pudesse examinar se Jesus ainda continua com você.
Eu gostaria que nessa noite você examinasse se Jesus ainda continua conosco. Espírito Santo, será que o Senhor está conosco? Será que eu estou com o Senhor? Será que eu venho para a igreja e eu sinto a presença do Espírito Santo? Será que eu venho na casa do Senhor sem ter nenhuma música, nenhuma harmonia, nenhuma melodia que me faz chorar, mas só de estar na presença daquele Todo-Poderoso, eu começo a me derramar em lágrimas, porque eu sei que a presença do Senhor se faz. Meus irmãos, é onde a presença do Senhor está. Aonde a presença do Senhor está, o ambiente muda. É o que eu vejo aqui nos evangelhos. Por onde Jesus passou, o ambiente mudou. Estava num culto fúnebre. Aquele culto fúnebre passou a ter alegria. O casamento ali acabou a festa, porque o vinho acabou. Jesus transformou a água em vinho. Mas não foi só com Jesus, os discípulos também. Eu me lembro bem, 2 dos discípulos entrando no templo para orar, e ali estava um enfermo, e ele perguntou: me dá uma esmola. Eles olhando para aquele homem, falou assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te do teu lugar e anda. Meu irmão, aquele culto naquele dia, eu tenho certeza que não foi a mesma coisa não, porque aquele homem entrou para dentro do templo, regozijando, porque Jesus estava ali presente através do Espírito Santo de Deus. Não podemos perder Jesus, pode perder tudo, menos a presença de Jesus. Tem gente que fica pegado com título na igreja, e fica, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Lázaro não tinha título, Lázaro tinha intimidade com Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. E tem gente que fica preocupado com coisas, eu tenho um título, eu vou fazer isso. Não, irmãos, seja como Lázaro, sem título nenhum, não foi sacerdote, não foi presbítero, não foi apóstolo, mas ele era amigo de Jesus. Irmãos, outra coisa aqui que nós não podemos ter: não comece uma jornada sem Jesus. Caminharam um dia inteiro, ao perceber, falaram assim: onde está Jesus? Na hora que olharam, perceberam que Jesus já estava um dia que já estavam andando, e perceberam, irmãos, quantos projetos eu e você nós fazemos, e quando a gente percebe, Jesus está lá atrás há muito tempo, e aí a gente volta correndo: Senhor, me ajuda aqui, Senhor, me socorre aqui, porque eu planejei um negócio aqui que não estava sendo a sua vontade, agora estou passando aperto, eu entrei numa dívida, eu entrei numa enroscada, eu entrei num casamento, eu entrei numa situação, eu entrei num relacionamentos, mas deixou Jesus de fora. Por que não traz Jesus junto com você? José caminhava e Maria caminhava o dia inteiro sem Jesus. E quantas vezes nós começamos uma viagem sem Jesus? Eu falo de viagem aqui, irmão, só para exemplificar. Todas as vezes que eu vou viajar, todas as vezes que eu vou sair, a primeira coisa que a gente faz é orar. Eu aprendi isso com meu pastor, eu aprendi isso com meu pai. Às vezes a gente ia viajar, era novo, meu pai: a gente não pode sair sem orar, vamos orar. Às vezes a gente vai viajar, a gente vai lá na casa dele: pai, ora por nós, que nós vamos viajar. Por quê? Não podemos esquecer Jesus, Ele vai na nossa frente. Irmãos, não são poucas as pessoas que começam o ministério
e começa um ministério sem Jesus, um casamento sem Jesus, um projeto sem Jesus. Adão e Eva, eles começaram um relacionamento com Deus, mas eles jogaram o quê? Eles não quiseram mais Deus nos seus relacionamentos, ficaram fora do jardim. Mas nós precisamos voltar para o jardim. Nós precisamos voltar no relacionamento com Deus. O jardim no Éden significa relacionamento com Deus. Nós precisamos da árvore da vida. Sabe quem é a árvore da vida? Jesus. E é triste, assim como José e Maria, irmãos, só perceberam a ausência de Jesus quando estavam no fim da viagem. Estava quase chegando lá na sua terra natal, na sua casa. Meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? E começaram a procurar. A Bíblia fala que eles procuraram por 3 dias e encontraram Jesus ali no templo. Encontraram Jesus aonde, irmãos? Fala mais alto. No templo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se afaste do templo. Eu já falei muitas vezes aqui, preguei muitas vezes aqui. O templo somos nós, mas Deus constituiu a igreja para reunir. Hoje nós temos esse templo aqui construído por mãos humanas, mas nós precisamos reunir a casa de Deus. Depois de 3 dias já acharam no templo. Quando José e Maria sentiram a falta de Jesus, começaram a procurá-lo entre os parentes, entre os amigos, mas só encontrou no templo. Irmãos, o que eu quero falar com você nessa noite? Quantas pessoas estão festejando com os amigos? Quantas pessoas estão festejando com os parentes? As pessoas vão nos shoppings, vão no centro de Patinga, vão nas lojas, estão lotadas, as festas dos finais de ano, mas esqueceram de buscar a Deus no templo. Os templos estão vazios. Ah, mas eu busco Jesus em casa. Tudo bem, o templo é você, sua casa é você, mas deixa eu te dizer uma coisa: sozinho é perigoso você morrer. Aqui não tem coronavírus não, meu querido. Amém? Amém? Em nome de Jesus. As pessoas vão para tudo quanto é lugar. Ah, mas não vou lá não, porque lá o negócio está pegando. É? Não é nada. Mas eles correram para outros lugares. Ah, não vamos fazer um festinha com os amigos, nós vamos no restaurante com os amigos. Engraçado, lá usa, não usa máscara, aperta a mão, dá uns abraços, né? Lá não tem. Mas lá na igreja eu não posso. Tem um irmão lá sem máscara. Meu irmão, quantos lugares que você foi que não tem gente tem sem máscara? Sabe? Famílias e amigos são presentes preciosos que Deus nos concede. Mas como o próprio Jesus disse: não sabei que eu devia estar na casa do meu Pai? Aí as pessoas ficam longe. Ah, nós vamos insistir pela internet, irmãos. É um recurso que Deus nos deu, amém, glória a Deus. Nós não vamos sair disso aqui. Mas não fica pegado a isso aí não. A igreja é um lugar de comunhão. A gente não precisa ficar abraçando como antes, a gente não precisa ficar muito perto como antes, mas nós precisamos estar próximo dos irmãos, interceder um pelos outros, orar um pelos outros. A estratégia do inimigo é espalhar, assim como ele fez em Atos 2, ou em Atos dos Apóstolos, assim como ele fez no Novo Testamento, espalhar, trazendo morte. Mas uma coisa aconteceu: quanto mais espalhava, mais eles se reuniam. Quanto mais eles perseguiam, mais eles se reuniam, e a igreja começou a crescer. Quando você estuda a história da igreja, você percebe que a igreja começou a crescer como nunca. Mas está acontecendo o contrário.
as perseguições vêm, a gente tem afastado, a gente não quer orar, a gente não quer buscar a presença do Senhor. Mas eu convido a você, olha, é tempo de buscar a Jesus. Não perca Jesus. Faça como Ana, não se afaste do templo por nada. Teve épocas aqui, irmão, que eu cultuei sozinho, fazendo culto sozinho, live sozinho. Mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas corajosas, que não estão pegadas dessas coisas do mundo, sabendo que a glória futuro não está aqui nessa terra, não está pegada a essas coisas. É lógico que nós estamos fazendo o culto, irmão, de qualquer maneira, nós estamos tendo os cuidados com álcool, com máscara. Mas a gente vê muitas pessoas dando tantas desculpas, anda para tudo quanto é lugar, mas não quer cultuar ao Senhor com a gente. José e Maria caminhavam um dia inteiro sem Jesus, mas demoraram 3 dias para encontrá-lo novamente. Quantas pessoas se esfriaram na fé? Tem gente que está assistindo a live, graças a Deus, assíduo, não perde por nada, sempre liga para a gente, fala, a pregação foi benção. Mas quantas pessoas, irmãos, que se perderam? Não são todas, não. Olha só, não perca Jesus. Não dá desculpa. Não se afaste do templo. Não deixe que o diabo use o medo, a crise, o vírus, esfriar a sua fé em Jesus. Não deixe que essas coisas afastem você de Jesus. Não perca Jesus. E que nessa noite possamos trazer Jesus de volta para o centro de nossas vidas. Trazer Jesus para o centro de nossas vidas. É uma coisa nova, é um nome novo. Mas a gripe mata também. Mata muito. Mas a gente não tem medo, né? Quantas pessoas não griparam esse ano? Muitas pessoas não griparam. Por quê? Usaram máscara. Mas, irmão, já a vida toda que eu conheço, a gente pega a gripe, pessoas morrem, mas a gripe virou algo corriqueiro. Eu posso estar falando assim, coisas assim desnecessárias aqui nessa noite, mas é para o seu bem, é para o nosso bem. Não perca Jesus, não deixe que essas coisas afastem você. O inimigo, irmãos, em diversos momentos da história, ele tem usado as suas estratégias para afastar o cristão de Deus, para afastar o cristão de Jesus. Mas eu convido você nessa noite, fique de pé, deixe Jesus ser o centro da sua vida. Não se acomode, não fique satisfeito só com a live. Venha para a casa do Senhor, venha adorar o Senhor conosco. Venha adorar